Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Essa é mais uma aula remota sendo gravada para os alunos do oitavo ano. Com relação ao conteúdo do oitavo ano, nós vamos fazer hoje da seguinte forma: um fechamento em relação à Revolução Cultural na China, e após isso nós iremos dar um pequeno salto no conteúdo para chegarmos no populismo no Brasil, né, após o governo de Vargas em 45, após a era Vargas. Tá bom? Então nós vamos sair de uma situação, sair da história geral, partir para a história do Brasil. Pois bem, o conteúdo da aula de hoje se encontra na página 196, que é a Revolução Cultural Proletária. Você, como aluno do nono ano, você sabe muito bem que esse termo proletário aí faz menção aos trabalhadores, ou seja, os trabalhadores pegando, às vezes, dependendo do contexto, em armas, pegando em ferramentas, lutando e promovendo o seu processo revolucionário. Tá bom? Precisa ter muito bem isso em mente, o significado dos termos. Preste atenção aí no serviço. Diz assim: não é só uma pequena revisão, a gente vai avançando até chegarmos no populismo no Brasil. A Revolução Cultural Proletária, não é? Após a Segunda Guerra Mundial, o panorama da China já apresentava diferenças decisivas. Enquanto Chiang Kai-shek, à frente do Kuomintang, tentava sobreviver aos ataques japoneses, os comunistas se fortaleciam nos campos, redistribuindo terras entre os camponeses e organizando um exército mais forte e consolidado. Esse conflito foi influenciado pela Guerra Fria, isto é, a disputa entre quem? Soviéticos e norte-americanos. A União Soviética passou a apoiar os comunistas e os Estados Unidos apoiaram o Kuomintang. Então, no dia 1º de outubro de 1949, os comunistas conquistaram a cidade de Pequim e expulsaram o Kuomintang, cujos membros foram se refugiar na ilha de Taiwan, instalando ali uma república chinesa. É verdade. Tanto é que hoje há uma separação de Taiwan da China, República Popular da China, com características políticas socialistas, né? Na área política, na área econômica, com características capitalistas. Essa mescla, né? Do regime comunista no governo, na administração governamental, mas no campo econômico eles fazem uso da prática capitalista. Pois bem, já a China, já estou na página 197, saí de 96 para 197. Já a China continental ficou sob o total domínio de Mao Tse-tung, que organizou a República Popular da China. E aqui em nosso livro nós temos uma imagem, não é? Dos dois líderes aqui, o líder soviético, Stalin, e o líder chinês, Mao Tse-tung. Tá bom? Vamos prosseguindo. A morte de Joseph Stalin em 53, né? Esse nome Stalin, vocês sabem que é um apelido dele, significa Homem de Ferro. Faz menção até ao super-herói Homem de Ferro. Mudou os rumos do comunismo no mundo. Diante disso, Mao Tse-tung buscou autonomia política, não obedecendo mais às orientações da Internacional Comunista. A Internacional Comunista era um braço do Partido Comunista Russo que vai querer expandir o pensamento socialista por várias regiões do mundo. A Internacional Comunista para expandir internacionalmente o pensamento comunista.
Aqui, esse momento em que os chineses se separam dos soviéticos do ponto de vista de seguir a mesma linha de pensamento socialista, a gente começa a chamar esse movimento de socialismo por via própria, ou seja, é um movimento em separado dos socialistas, de um governo socialista, mas não atrelado, não próximo a Moscou como era anteriormente. Então nós temos aí até uma série de países, né, fazendo isso. A Albânia vai fazer isso, não é? Um socialismo por via própria. A Iugoslávia, que é um movimento muito complexo ali, um país gigantesco, pós Segunda Guerra Mundial, depois, na década de 90, o grande país, a Iugoslávia, é subdividido em vários outros países, Montenegro, Sérvia, Croácia, não é isso? Então, Bósnia. Então, esses são países que constroem um socialismo por via própria, independente de Moscou, não é? Então a gente vai começar a entender que o socialismo segue junto no tabuleiro de xadrez e agora, com a morte de Stalin, a China resolveu trilhar um caminho de socialismo por via própria, tá bom? Eliminou violentamente a oposição e lançou duas campanhas estruturais na China que visavam aumentar o apoio popular ao regime comunista. Foram essas duas ações. Campanha das 100 Flores foi uma política desenvolvida em 1956 para aproximar o povo chinês do regime comunista. A intenção era de quê? Por meio da crítica e da participação direta do povo, a burocracia estatal fosse derrubada, acabando com o autoritarismo político. Mas, diante das duras críticas expressadas pelos intelectuais, durou apenas um ano. Essa aproximação, não é? Outra situação é a campanha do grande salto para frente. Essa questão em cima, basicamente, de um modelo econômico que foi criado por Mao Tse Tung. Presta atenção aí no serviço. Isso, presta atenção aí. Em 1958, Mao Tse Tung lançou o projeto de criar um modelo comunista de organização econômica, com comunas agrícolas populares, cuja produção era controlada pelo Estado e as famílias recebiam igualitariamente parte da produção. Na prática, tinha o objetivo de acelerar o comunismo na China, eliminando as empresas capitalistas, bem como evitar a entrada de capital externo, ou seja, proteger a economia chinesa para que não adentrasse ali nenhum dinheiro vindo de outros países. Cada comuna possuía cerca de 30 mil pessoas, constituindo-se numa espécie de núcleo social, sendo administrada por um comitê central vinculado ao governo de Mao Tse Tung. Não é? Pois bem, indo para a página 198, que diz assim: com o fracasso da campanha Salto para Frente, Mao perdeu espaço no Partido Comunista. E em 66, para reafirmar sua autoridade e reviver o espírito revolucionário, estabeleceu a Revolução Cultural Proletária, usando o comunismo como base de toda a educação e cultura. Resultado: grande parte da cultura tradicional chinesa foi destruída e a sociedade entrou em caos. Então, vai haver uma desarrumação
da sociedade chinesa, com mais de 1 milhão de pessoas morreram sob a violência dessa revolução. Rebeliões eclodiram, mas Mao conseguia contê-las. Sua saúde, porém, se deteriorou, foi enfraquecendo a sua saúde. E ele acabou morrendo em 1976. Isso proporcionou a chegada ao poder de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, um moderado que visou acabar com a ditadura e o autoritarismo na China, fazendo um governo mais aberto economicamente. Estabeleceu as relações com o sistema capitalista, ao mesmo tempo que mantinha o controle do Estado na economia e na política, além de não permitir o fluxo de capital externo. A China mostrava sua veia capitalista, mas sem se afastar do regime comunista. Então, é a partir da chegada de Deng Xiaoping no poder que a economia chinesa vai encontrar um modelo capitalista que vai fazer com que a China comece a crescer economicamente. O crescimento chinês econômico. Tá bom? Nós vamos agora para o capítulo que eu mencionei no início dessa aula, que vai falar sobre o governo populista no Brasil, os governos populistas no Brasil. Não é? Pois bem, antes de ir para o governo populista no Brasil, vamos fazer uma única questão de múltipla escolha, que ela se encontra na página 225. Vamos lá ver o que diz lá a página 225. Isso, muito bem, parabéns, viu? Você vai longe. Primeira questão, página 225, diz assim: após a Segunda Grande Guerra Mundial, consolidou-se uma ordem político-econômica internacional que expressou letra A, conflito político e ideológico entre a União Soviética e os Estados Unidos. Letra B, supremacia política e militar da Europa Ocidental. Letra C, subordinação neocolonial dos países árabes e da América Latina. Letra D, liderança política mundial da China comunista através de sua participação na ONU. Hegemonia. Letra E, hegemonia econômica mundial das nações imperialistas, tais como Inglaterra e França. Indo agora para o que eu mencionei, que é o capítulo de número 9, que se encontra na página 230. É preciso que vocês entendam que esse capítulo 9, que fala sobre o populismo no Brasil, vai dar para a gente compreender que após o governo de Vargas, em 45, o mundo passa por transformações, temos a Guerra Fria, que vai influenciar agora
através da doutrina Monroe. E vocês já viram comigo esse conteúdo lá no 8º ano, quando o presidente James Monroe põe em prática ali, quase que em meados da década do século XIX, a América para os americanos. A influência norte-americana nesses países, não é? Nesses países. Então, saindo da página 230, tem uma foto aqui de Getúlio Vargas, não é? Tomando um cafezinho, que foi também um governo populista, mas ele saiu e vai retornar ao poder. Aguarda aí a marcha dos acontecimentos, tá bom? Muito bem, isso mesmo, você vai longe, viu? Vamos lá. Diz assim, 231. Na América Latina e, consequentemente, no Brasil, um fenômeno político conhecido como populismo ganhou destaque. Consiste numa relação direta entre um líder bastante carismático e seu povo. Não existia participação eletiva de partidos. Assim, isso geralmente acontecia em governos autoritários, com centralização do poder. Não é? Um governo autoritário, não há participação dos partidos que eles pudessem ser eleitos. Não. Essa questão democrática, eletiva de partidos não está num governo tipicamente ditatorial. Os populistas, que na América Latina ficaram conhecidos como caudilhos, investiam em políticas públicas intervencionistas, geralmente medidas de mais impacto e menos efeito. Em outras palavras, medidas que atendiam temporariamente às necessidades populares. Não é? Então, é uma política que não vai ser um objetivo de durar muito tempo, mas naquele período, aquela política foi atendida através desses caudilhos. Na mesma página 231, nós temos um link que explica essa situação dos caudilhos. Que diz assim: é o chefe político e militar que volta suas ações para o povo, caracterizando-se como carismático e exercer o controle centralizador sobre a sociedade em que ele está comandando, em que ele vive. Então, prosseguindo aqui, essa prática do caudilho ganhou força na América Latina durante a crise mundial dos anos 30, na verdade, principalmente após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Como vimos, essa crise forçou os governos a tomarem medidas visando a recuperação econômica, a exemplo dos Estados Unidos, que desenvolveram políticas internas para recuperar sua economia, como a doutrina Monroe. Na Europa, vimos que apareceram regimes totalitaristas e autoritários, como o fascismo, o nazismo. No Brasil, o regime autoritário foi o de Getúlio Vargas. Apesar disso, suas políticas voltadas para a população o colocavam mais como um populista do que um totalitarista. No Brasil, o populismo significou a vivência de um novo período político e econômico, que transferiu o universo das decisões do meio rural para o meio urbano. Significa que a população brasileira começava a migrar das áreas rurais para as áreas urbanas. A gente vai percebendo isso. O Brasil, que até a década de 20 e 30, era um país eminentemente rural, passa a ser um país urbano, população migrando para os grandes centros em busca de melhores condições de vida. Prosseguindo na página 231, diz assim: esse período de industrialização foi confundido com a fase de industrialização do país e modernização urbana dos principais centros.
existia ali uma forte imigração dos campos para a cidade, acabei de dizer, o que gerava também graves problemas sociais que acabavam recebendo uma maior atenção dos populistas. Estes desenvolviam políticas superficiais para atender aos problemas da população. Pode-se dizer que, nesse período, no Brasil, se iniciou com Getúlio Vargas, no início dos anos 30, e teve continuidade com Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Mas antes de estudarmos esses presidentes, nós precisamos estudar o presidente que veio logo em seguida ao governo de Vargas. Qual foi? Isso, o presidente Eurico Gaspar Dutra. Vamos ver aqui tudo que vai acontecer no governo Dutra, a Constituição de 46, o Plano SALT, que é o plano que consistia ali em trabalhar nas áreas da saúde, da alimentação, do transporte e da energia. Abrindo o nosso livro na página 232, nós temos o governo de Gaspar Dutra sucedeu o governo de Vargas, que havia dado um golpe de Estado em 37 e centralizado o poder. O fato de assumir a presidência do Brasil pôs um regime popular um ano após o término da Segunda Guerra Mundial, em meio à Guerra Fria. Já indicava que Dutra teria dificuldades para governar. Na prática, iniciava-se uma nova fase política no Brasil, em que as dúvidas eram maiores do que as certezas. Seu governo acabou marcado pela elaboração de uma nova Constituição Federal, rompendo com o modelo de Constituição fascista de Vargas. O grande objetivo era que esta nova Constituição fosse mais democrática e popular, mesmo com toda a pressão exercida por setores conservadores. Setores conservadores vão se opor ao governo Dutra, que vai sofrer uma série de pressões. Vamos observar aqui que isso vai acontecer e também a formação de partidos políticos. Preste atenção aí. Prosseguindo, página 232. Durante o governo de Dutra, a fase era de abertura política, baseada no pluripartidarismo. Os principais partidos que inclusive tiveram destaques na participação da Assembleia Constituinte foram PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, o PSD, Partido Social Democrático, a União Democrática Nacional, o Partido Comunista Brasileiro. Estava colocado. O PTB, que foi o partido, criado pelo ex-presidente, agora ex-presidente Getúlio Vargas, vai também se posicionar aqui. Pois bem, o PTB teve relevância por ser o partido que tinha dois políticos de destaque: o ex-presidente Getúlio Vargas e o ex-ministro João Goulart. Já o PCB teve grande votação para a Constituinte de 46, chegando ao número de 15 legisladores. Entre eles, Luiz Carlos Prestes, um dos principais líderes da coluna Prestes, que nós já estudamos esse conteúdo. Indo para a página 233, nós temos os principais aspectos da Constituição do Brasil de 46 tinham a ver diretamente com a política eleitoral. Em primeiro lugar, mais uma vez se estabeleceu a divisão dos poderes e sua autonomia nas relações. Os poderes continuaram como executivo, legislativo e judiciário.
As eleições voltaram a ser diretas depois de anos sob o regime ditatorial de Vargas durante o Estado Novo. Outra alteração eleitoral decisiva foi a permissão do voto para as mulheres acima dos 21 anos, mas a obrigação estabelecida apenas para funcionárias públicas. Para as cidadãs, o voto era opcional. Analfabetos e soldados militares não tinham direito a exercer o sufrágio. O que é sufrágio? Tem aqui no nosso link, na página 233. Consiste no direito público de votar e ser votado. Então é igualdade, poder votar e ser votado. O presidente Dutra, ao se aproximar dos Estados Unidos, tomou medidas capitalistas, o que nesse período de início da Guerra Fria determinava que as práticas políticas seriam de perseguição ao comunismo, o que realmente aconteceu após uma breve legalidade que poderia atuar, e em 46 houve um decreto que tornou ilegal o Partido Comunista Brasileiro, chamado PCBAN, aliás, o Partidão, apelidado de Partidão. Outras medidas foram a perseguição com a demissão de funcionários públicos comunistas que eram demitidos. Em contrapartida, o PCB foi ajudado pelos norte-americanos, que emprestavam recursos financeiros em troca de liberdade do fluxo do seu capital em terras brasileiras. Também importou produtos básicos dos Estados Unidos, como a gasolina, máquinas industriais, para melhorar a industrialização brasileira. E aqui nós temos, na página 233, a foto do presidente Dutra aqui, e uma legenda que diz o seguinte: com empréstimos externos e da Receita Federal, o Plano Salt foi um fracasso e desgastou a imagem de Dutra perante o proletariado. Esse conteúdo, esse episódio em relação ao Plano Salt, eu antecipei ele no início da aula e agora dizendo que ele não deu certo. Vamos tentar explicar o porquê não deu certo. Tá bom, pessoal? Na próxima aula. Tchau para vocês, um forte abraço e até a próxima. Tchau.